esteja com todos nós nesse momento tão importante, onde foi oportunizado a cada um estar aqui, apesar do momento difícil, apesar do calor, apesar da crise financeira, apesar de tanta dificuldade que existe, interna e externa, poder estar aqui na casa da Francisco, poder estar aqui nesse momento usufruindo bastante desse ar-condicionado, da música do Vitor, eu acho que já é um agradecimento imenso a Deus de poder voltar para casa. Desse momento, após também o passe, o lanche na cantina, os encontros, olhares, o paz e bem que desejamos um ao outro, lembrando que quando a gente faz isso, a gente pode fazer de uma forma que vai ficando um hábito maquinal, externo, uma repetição de gesto, ou a gente pode ir dando a cada vez que a gente está aqui, tem essa oportunidade, brilho, luz, alegria, não cumprimentando apenas quem a gente já conhece, mas estendendo a outros, e esta casa se tornando realmente uma família única, dentro das possibilidades, do bom senso, que a gente saia um pouco desse casulo que a gente tanto vive e que tanto se acostumou, e a gente começa a encontrar a alegria de estender a fraternidade e poder dizer, não estou sozinho. De poder dizer, tenho 5.000 seguidores no Facebook, mas tenho 5 amigos que não me abandonam. E amigo, geralmente, é conquista. Amigo não é um hábito. Amigo é cada vez que a gente se une, que a gente entende, que a gente perdoa, que a gente não cobre dele, que ele seja como a gente é. Ser amigo é libertar, ser amigo é ajudar, ser amigo é acolher, ser amigo é ter coragem de alertar, mesmo sabendo que ele vai se aborrecer, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo é para cuidar. Ele se aborrece hoje, para lá na frente voltar e agradecer imensamente, porque senão ele pode lá na frente dizer, você sabia e não me alertou. E a gente carregar um tempo esse peso. Que o Lar Francisco seja para nós esta oportunidade. Eu sempre gosto de defender um pouquinho a Crista, pelo carinho por essa fraternidade. Deve ser difícil ela chegar aqui, cobrar, falar, pedir, parecer que todas as vezes só fala a mesma coisa. Mas a conta vencida tem que eu fico imaginando como seria isso aqui sem ar-condicionado. Quantos reclamariam contigo? Dá calor, estou me abalando, não dá para ir mais no Lar Francisco. Então, ajuda, caridade, já que o tema é caridade, caridade do bolso, primeiro material, depois espiritual. Bom, gente, esse tema, ele é, como todos os temas trazidos pelo Cristo e no Evangelho, porque no capítulo 15, a gente colocou caridade, foi até uma intuição da Cristo, né, Cristo? Caridade, caminho da salvação, mas porque está fora da caridade não a salvação, que é do capítulo 15 do Evangelho, que é a terceira obra básica e que é também a fé raciocinada. Eu não gosto de iniciar de imediato já passando os slides. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve, se emociona às vezes, e vai para casa na primeira queda, na primeira situação, a gente esquece, se enraivece e nada daquilo ficou. Porque parece um milagre. Vamos perdoar, vamos compreender, vamos abraçar, vamos ajudar. Mas qual a profundidade disso na gente? Qual a raiz deste sentimento na gente? Então eu estava esses dias refletindo, até conversava com a minha família sobre isso, que a gente vive meio parecendo aquele peixinho no aquário. Então, quando a gente está no aquário, a gente conhece aquele pequeno mundo, onde alguém vem, joga uma comidinha, a gente fica ali nada, só conhece. Se o peixinho ganhar expressividade, se ele tiver uma oportunidade, se ele cair no mar, eu não sei o tamanho da alegria desse peixe.
Eu não sei quanta descoberta do que esse peixe será capaz de nadar tão profundamente. Vai depender de coragem, persistência, de vontade de saber coisas novas. É preciso a gente sair para que a gente entenda o que é caridade. Porque caridade com quem a gente ama e gosta é fácil. Caridade com aqueles que precisam perdoar, compreender, ter paciência, um ente querido adoecido, uma pessoa 3 anos em coma, um marido, uma esposa que aborrece, que trai, que ofende, que magoa, um filho daquele que a gente queria ter orgulho e quase temos vergonha, todos aqueles obstáculos da vida. Como é difícil olhar o Evangelho e falar assim, eu não entendi o que Jesus quer de mim. O que é reencarnar? O que é estar aqui? Deus, quando criou a reencarnação, não foi para a gente brincar de reencarnar e desencarnar. Criou para a gente ter a oportunidade de rever hábitos, plantar amor e seguir em frente. Para rever o que a gente está condicionado há milênios e na repetição das reencarnações, o que já é possível dar conta. Ah não, eu sou assim, eu sou igual para mim curto. Se olhou, eu já estou reagindo. Uma hora você precisa mudar, senão vai doer, até cansar. É por isso que muita gente cansada de sofrer busca viver melhor. Mas quando cansa de sofrer, ainda não está pronto. Porque cansou de sofrer, cai num outro sofrimento, que é aquele sofrimento da culpa. Que agora eu tenho que ajudar, eu tenho que servir de tapete para todo mundo. Faz o que quiser, eu tenho que me dedicar. Aí não bota limite, não bota, é aquele amor que se permite muitas coisas que não devia. Jesus amava todo mundo, mas ele nunca perdeu a oportunidade de o sim, sim, não, não. E é isso que, à luz da doutrina espírita, a gente vai compreender o que é a nossa vida. O que é essa caridade? É só material? É só espiritual? São os dois? E a gente vai refletir em cima de algumas informações do Evangelho e que todos nós possamos sair daqui com bastante perguntas, com bastante reflexão, porque tenho certeza, eu acho que o melhor orador do mundo em 50 minutos não definiria uma doutrina tão imensa. A gente não pode ter essa pretensão. A gente pode trazer reflexões, trazer, sim, uma forma mais legal, didática, de informar, mas qual o tamanho do nosso aquário? Qual o tamanho do nosso conhecimento? Qual o tamanho da nossa dor? Qual o tamanho do nosso orgulho que muitas vezes impede a gente de entender de onde veio, para onde vai e qual a necessidade de estar reencarnado? Qual o meu compromisso com a minha família, com o meu trabalho? O que acontece comigo que todas as vezes que eu estou na grande oportunidade, as portas se fecham e cria muitas vezes na gente desestímulos. Daí a gente tem os psicólogos da Terra estudando, alargando, conversando, os psicoterapeutas, para ver se faz com que aquela pessoa com autoestima baixa possa encontrar coragem. Agora, a doutrina, ela traz também reflexões fortíssimas, se a gente tiver a paciência de estudá-la. Senão, a gente fica apenas no achismo do que a gente já está cheio. Do que está cheio o nosso aquário? De qual o tamanho do mar que a doutrina gostaria ou quer nos proporcionar. Estamos com resistência para nadar num grande mar? Estamos com resistência para entender o que é viver? Quando Saulo, achando corajosamente que caminhava correto, teve a chance na estrada de Damasco de encontrar o Cristo, que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, naquele momento, sobre a luz do Cristo, que o envolveu e trouxe lembranças naquele homem que tinha muito conhecimento, que tinha já muitas virtudes, porém interpretava erradamente. Como que estamos nós, enquanto talvez Saulos, no nosso caminhar? Em que momento a gente vai se permitir ser Paulo renovado? Mas Paulo, quando diz Senhor, né? Faça como quer, Senhor. O que queres que eu faça?
Estamos prontos para essa pergunta? Porque quando isso aconteceu, a vida dele foi um mar de rosas? Foi bem difícil. Foi muito difícil. Foi o tempo inteiro aprendendo até ele ganhar a especificidade, entendeu o que era caridade no Evangelho, entendeu o que era seguir o Cristo, para que ele nunca mais se perdesse de uma caminhada com a luz do Cristo. Então a gente vem a doutrina, toma passe, a gente vem a doutrina, põe o nome na desobsessão, a gente começa a vir, começa a trabalhar na casa e fica na espera que nada mais nos aconteça. Aí a gente se perde, porque vai acontecer. Quando começa a acontecer, a gente começa a pular de casa em casa, igual pipoca na panela. Ah, essa casa está fraca. Me disseram que o médico da casa tal, nossa, resolve, aí a gente vai para aquela casa. Aí continua acontecendo. Porque na verdade, a mudança é aqui dentro. Não busqueis o céu que é claro, porque ele está dentro de vós. Então, antes de eu começar já na explicação do Evangelho, eu trouxe no Wikipédia, né? Assim que fala, na Wikipédia, a definição de caridade. Ó, caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Eu, quando faço alguma ajuda, eu geralmente fico esperando que a pessoa agradeça. Quando eu estou dirigindo e a pessoa, eu deixo ela passar, tem gente que faz sinal, né? Dá uma buzinadinha, faz um gesto. Quando não faz assim, não. Olha só, nem faz nada. Olha só como ele está fora, né? A prática da caridade é notável, indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa de ser humano, sendo, em alguns casos, chamada de ajuda humanitária. Termos afins: amor ao próximo, bondade, benevolência, indulgência, perdão, compaixão. Mas sentimentos vão distantes. É isso no dia a dia da gente. Aí a doutrina já explica a importância da gente, para que lá na frente a gente vai abordar um pouquinho. Mais à frente eu cito também uma definição de salvação, que é fora da caridade na salvação, né? Caridade, caminho da salvação, foi o tema que a gente botou. Olha como que ele define salvação: ação ou efeito de salvar-se, de libertar-se, pessoa ou coisa que salva, de perigo, situação difícil, etc. E assim a gente vai vendo assim, o que é, olha a caridade, quantos sentimentos a gente precisa aprender. Olha a salvação, o que é salvar-se, libertar-se. Aí a gente lê assim, parece simples, mas o que é libertar-se? O que é tirar de nós vícios, situações? O que é tirar de nós comportamento, tipo assim, eu estou com alguém que eu não consigo nem conversar. E é difícil a gente entender o que é estar ali. Aí quando a gente coloca um livro, a gente lê, se emociona, chora. Nossa, que livro, eu chorei tanto. Mas quando você está diante daquele companheiro familiar, que você poderia praticar essa emoção, a gente não consegue. Por quê? Porque, gente, é fácil ler um livro quando aconteceu com o outro. Mas quando acontece na gente, por isso que Deus nos dá a oportunidade de esquecimento. Porque imagina você lembrar que a pessoa que te amamenta hoje, alguém também já te destruiu. Ou a mãe que está amamentando, saber que aquele filho já fez, antes de ser filho, já fez coisas bem difíceis com ela. Veio uma lembrança, um conhecimento, veio uma energia, uma vibração difícil, e às vezes a gente julga. Por isso que Jesus está lá, aliás, está nos 10 mandamentos: não julgueis. Porque isso tem muito mais sentido do que a gente imagina. Porque na verdade, se hoje fizeram, algum dia eu já tinha feito também, e fica essa bola de neve até alguém aprender a respeitar, a perdoar, a compreender e a fazer as mudanças necessárias, né? Por isso, quando a gente lê o Evangelho, eu costumo brincar falando assim: não é fácil ser espírita, porque ser espírita é compreender que a mudança não está no outro, está na gente. Ah, mas eu sou bonzinho, as pessoas são ruins. Não, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Quando a gente cobra muito do outro, a gente se decepciona. Quando a gente esquece o retorno do outro e a gente faz a nossa parte,
a gente percebe o quanto é melhor. Porque a gente faz, passa, segue, e o outro que aprenda. Né? Por quê? Porque se em algum momento eu já fui alguém que criou muitas celeumas, muitas dificuldades, muitos problemas na vida do outro, aí eu reencarno um dia próximo a vários desses que eu já dificultei. Qual a vibração que eu vou receber dessas pessoas? Aí eu falo assim, eu cumprimentei e não falou. Sim. Qual o tamanho do esforço que você vai ter que ter, ou que nós teremos que ter, para reconquistar almas que estão extremamente adoecidas em relação ao amor, partindo de referência nossas atitudes para com ela. Quando a gente lê a doutrina espírita, pesquisa, quando a gente estuda em grupo, a gente começa a ampliar o nosso aquário e entender o tamanho do mar que a gente vive. Não está lá, se eu não me engano, no capítulo 13, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo? Meus irmãos, se vocês soubessem o quanto o passado vos liga, não, quanto o presente vos liga ao passado, daria muito mais, estou falando um pouco minhas palavras, daria muito mais valor à presença divina. Então, quando eu estou lá numa família difícil, não estou à toa. Quando eu estou num trabalho complicado, quando eu não arranjo emprego, quando a minha vida amorosa não floresce igual de tanta gente, tem gente com aos 13 anos encontra alguém em casa aos 18, vive, está aí fazendo bodas de não sei quanto. E por que tem outros que vão e fugem? Por que eu só casei aos 38 e desde os 15 eu queria casar? Porque a vida era tão seca nesse sentido. Por que doeu até 38 anos para poder uma hora eu sair? Por que tem gente que nem isso acontece? Eu tenho tias que nunca casaram e aprenderam a conviver com isso. E não foram tias amargas, foram tias amorosas, porque entenderam como era. E nem era reencarnacionista. Inclusive nem acreditava em Deus, mas tinha um coração bondoso. E seguiu entendendo que nessa vida, que no caso dela era única, era só uma, mas que era assim mesmo. E foi viver feliz. E a gente às vezes sabe de onde veio, para onde vai, e ficamos amargurados, zangados, reclamando. Queremos que a casa espírita conserte a nossa vida. Aí eu quero assim, eu quero colher abacate, só planto tomate. Quero colher abacate, só planto tomate. Aí vou na casa espírita. Olha, está acontecendo alguma coisa errada, eu estou plantando e não está nascendo. Aí quando a casa espírita vai descobrir, meu filho, não vai nascer nunca. Quer abacate, plante abacate. Lógico que é um exemplo simples, mas eu quero dizer assim, ou a gente muda com Cristo, ou a gente muda conforme Saulo deixou o exemplo de mudança para Paulo, ou a gente vai viver nessa reclamação constante, sem entender o que é viver tão feliz na vida. Né? Mais à frente, vou agora seguindo realmente o Evangelho, para Jesus contar a parábola do bom samaritano, ele houve primeiro uma historinha que é assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A gente já ouviu essa expressão, sentar à direita de Deus, à esquerda de Deus. É importante a gente entender isso, ali no sentido figurado, porém muito mais profundo que apenas essa fala contada. Essa fala tem uma profundidade que ela não foi contada apenas para a época. Ela foi contada porque Jesus entendia que, enquanto Espírito, nós precisaríamos amadurecer e entender aquele sentido daquelas palavras. Todo mundo quer sentar à direita de Deus. Todo mundo tem medo de ficar à esquerda de Deus. Mas para sentar à direita de Deus, é preciso um preço. Um preço que muitas vezes, nesse momento que a gente vive, a gente não quer pagar. Eu já tive amigos que falavam assim: não quero assumir coordenação porque, nossa, dá muito trabalho. Eu penso que a gente está perdendo a oportunidade. Pode até não assumir a coordenação, mas o movimento espírita é imenso. Se não assume a coordenação na casa, tem muitas outras coisas que podem ser feitas. É preciso que a gente ponha a mão na charrua e comece o trabalho.
Ah, eu vou a casa quando eu preciso. Ah, quando aperta demais eu corro atrás. Vai ficar correndo dessa forma. Mas as coisas nunca vão se encaminhar como deveriam, como a gente desejaria. É preciso a gente entender, sentar à direita de Deus é quando a gente entende não ser perfeito de um dia para o outro. E nem achar que tem que ser perfeito para assumir um trabalho. Essa coisa, gente, que eu vejo no movimento espírita, ah, quem sou eu? Ah, eu não estou preparado. Ah, ainda não é meu momento. Aí já vi gente passar, porque eu já estou um certo tempo na doutrina, que não, quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo, e hoje não pode porque tem os netos. Quando é que essa pessoa vai trabalhar para Jesus? Eu sei que a caridade começa em casa, mas entre uma atividade em casa e também se ficar o tempo inteiro no centro, a gente sabe que também está equivocado. Se a gente tem família, a gente precisa estar em casa também. Como conciliar, como equilibrar isso? Como dar conta, né, dos diversos afazeres da vida? Porque senão a gente não consegue se organizar e não consegue entender o compromisso que a gente tem. Não queiramos escrever 400 livros como se fosse Chico Xavier. Mas sabe uma frasezinha no WhatsApp? Sem ser bom dia? Porque bom dia ninguém aguenta ouvir. Tem gente que só dá bom dia, você vai ver, tem 30 bom dias, ninguém aguenta aquilo. Então pelo menos muda. Oi, o dia está lindo, sabe? Começa a mudar, gente. Porque senão a gente fica chato. Ou então vídeo. Tem gente que adora mandar vídeo. Quando você começa a ver o vídeo tem meia hora. Fala a verdade. Hoje em dia a gente tem tempo de ver meia hora de vídeo. E eu estou falando de um vídeo. Quem tem um vídeo só para ver do dia? Tem hora que a gente abre o WhatsApp, tem vários grupos, e cada grupo tem 100 mensagens. Eu vou dar conta de ler. Aí a pessoa ainda cobra. Olha, eu mandei. Eu vi que você não olhou ainda. Aí tem gente que agora já não deixa ficar mais azulzinho, né? Que é para a pessoa não saber se ela leu ou não. Olha como a gente vai burlando o relacionamento, aí depois a gente quer que dê certo. Aí a pessoa desconfia, porque a gente não foi sincero, porque a gente não chegou, a pessoa falou, olha, eu não estou com tempo de ler, quando for assim você me liga e fala alguma coisa, sabe? E tem gente que não quer nem mais atender, me manda o WhatsApp, porque se atender, a pessoa vai conversar muito tempo, né? Fiz assim, mas não é para ela não. É porque ela me olhou, não, nada a ver. Então, gente, vamos ver se a gente consegue sentar à direita de Deus. E sentar à direita de Deus, não esperar desencarnar e pensar que lá no mundo espiritual, nossa, Senhor, aqui estou do seu lado. Sentar à direita de Deus é quando a gente aqui na Terra já sabe por que nasceu, né? Já sabe que a reencarnação é algo muito lindo, de oportunidade imensa para a vida. Então o rei dirá. Então o rei dirá, aqueles que estarão à sua direita, vinde vós que foste bendito do meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Por quê? Porque tem aquela fala ali, né? Pois eu tive fome, Jesus fala para os discípulos, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era hóspede e me abrigaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e me foste ver. E aí, eles falam que no Evangelho, eles são chamados de justos. Os justos perguntam a Jesus quando foi que eles fizeram tudo isso com Cristo. E Jesus fala assim, quando vocês fizeram, né, a todos aqueles que precisaram, a mim me fizeste. E aí, mais à frente, os que se consideravam justos, mas que não agiam assim, também perguntou, porque Jesus em algum momento fala para eles, afaste de mim, casta, né, de espírito, de pessoas que não agiram assim. Ele falou, Senhor, quando foi que a gente não fez isso contigo? E aí Jesus fala, todas as vezes que vocês não vestiram, ajudaram, auxiliaram, aqueles que precisaram, a mim não fizeram. Entenderam a minha introdução desde lá de trás? Se eu não entender o Evangelho, se eu não entender minha responsabilidade na Terra, se eu não entender porque eu não nasci, se eu não entender que vir à casa espírita não é só chegar na hora, sentar, ouvir, tomar passe e ir embora. Não estou falando isso de forma acusativa não, gente, estou falando para nós. Estou falando para todos nós. Eu, principalmente, preciso ouvir muito isso que estou falando.
Porque diz que o orador, ele não veio aqui ensinar. Os bons oradores, os bons que eu falo, não é bom orador de oratório. Aqueles que já têm uma certa reflexão, eles sabem que o orador é que ele tem um compromisso maior, porque ele vai ter que ouvir tanto que ele tem que aprender. Às vezes eu brinco falando assim, parece que nessa eu não tenho mais oportunidade de errar. Toda vez que eu erro, eu me dou muito mal. Parece que a cobrança está assim, para você, Zé Cláudio, não tem mais oportunidade. Às vezes eu fico meio chateado com alguém, aí falo assim, nossa, eu ligo, eu mando notícia, eu pergunto, eu me aproximo, a pessoa parece que nunca retorna, parece que é uma via de mão única. Aí quando o orgulho está mais chato em mim, eu me afasto. E eu, sabe o que eu percebo no final? Que quem se deu mal fui eu. Só foi ruim para mim. Aí quando eu revejo aquilo, eu canso de ficar afastado, me aproximo, a pessoa volta amorosa e conversa, parece, aí eu vi quem adoeceu. Então assim, parece assim, Zé Cláudio, seu momento agora, meu filho, de orgulho já foi nas outras. Agora, sabe, assume, e quando a gente fala de humildade, não é se rebaixar não. Não é ficar lá implorando o outro falar, mas é você não cobrar do outro qualquer outra coisa. E você continuar fazendo a sua parte. E eu percebi nessa que assim, ou eu faço a minha parte, ou eu vou desencarnar, como a gente vê na reunião mediúnica, pessoas que choram falando, nossa, eu sabia que é arrependimento, mas já foi. Agora entra na fila para reencarnar e no momento que quem quer ter mais de 2 filhos? Tá difícil. Não está fácil reencarnar não, gente. A maioria quer ter um só. E algumas querem ainda encomendar. Tem gente que nem quer ter. Tem gente que quer que o outro tenha para poder nos dar trabalho. Não está fácil. Então, se a gente está reencarnado, será que a gente já lembrou de falar assim, Deus, eu não sei como vou pagar o boleto de 900 e pouco, mas obrigado por ter nascido, obrigado por estar aqui, obrigado por a casa estar em pé. E se tiver que fazer o Lar Francisco com luz de lamparina, o Senhor, porque a tua luz não apaga. Apaga artificial, mas a luz do esclarecimento não. Porque se a gente tiver que passar por algum momento desse, vai acontecer. Mas quando a gente não tem que passar, tudo flui. Tem sido assim antes. É só a gente olhar para trás. Tem tanta gente com dificuldade, a gente não. Com a nossa caridade, com aqueles que agora, mais uma vez, sofreram a questão da barragem. A gente assiste, divulga na rede social, faz crítica, né? Aqueles que lá não cuidaram para que isso não acontecesse, ou a gente tem parado e falado assim, Senhor, ampara aqueles que assim desencarnaram, o medo que passaram até o desencarne. Senhor, essa prece especificamente para os parentes que ficaram e estão com os corações doloridos, estão sofrendo. Tudo isso já é uma vibração, porque a gente sabe que a prece, quando ela é feita com sinceridade, ela atua, ela chega. Lógico que ela não vai voltar atrás do que já aconteceu, mas ela ameniza a dor de que... Quem assistiu o filme Nosso Lar sabe o que é. Pastor André Luiz, uma hora, cansado de viver aquele momento no umbral, quando ele pediu o amparo, sinceramente, o amparo chegou. Ele percebeu a mãe dele ao lado dele. Ele foi recolhido, né, no Nosso Lar. Mas quando ele vai diante da esposa e fica com ciúme de quem agora estava com ela, e se permitiu a raiva, ele volta para aquele ambiente umbralino, aí percebe que tinha acontecido, muda, e olha o que ele precisou fazer, a caridade ainda fluidificar a água para que aquele que estava no lugar dele pudesse melhorar. Entender o que é desprendimento? O que é salvação? Salvação é tomar um passo e volta tipo anjinho para casa. Salvação é quando a gente busca dentro da gente o verdadeiro esforço para mudar aquilo que milenarmente, acho que eu inventei essa palavra, que há muito tempo a gente se condicionou, agindo e fazendo igual, e vai doer, né? Vai doer até melhorar. E a doutrina não veio trazer para a gente as consequências como culpa. Quando a gente fala de lei de causa e efeito, é apenas para a gente entender que ninguém sofre à toa, mas é para criar na gente um ânimo, nossa, vou fazer diferente.
vou correr atrás. Se não, sabe aquele aluno que não estuda para a prova porque acha que vai dar certo colar de novo? Aí naquele dia o professor rearruma ou muda de sala, fica todo mundo distante um do outro. Ele coloca, igual o professor fez, coloca um óculos escuro, daquele que você não enxerga o olho, porque quando você vê assim, o professor está olhando para lá, a gente olha para cá rapidinho, né? Mas se ele está de óculos escuro, para onde ele está olhando? E a gente ficava com a raiva desse professor lá na Estácio, não era brincadeira. Mas ele mostrou assim, meus alunos estudam. Ou estudam ou não passam. E tem professor que dá até cola. Cada um tem o seu jeito, cada um tem sua didática. Só que a gente às vezes não sabe a didática do outro. Aí a gente sofre porque a gente fica esperando uma coisa e não se prepara. É tipo entrevista. O aluno nota 10 nem sempre é o aluno que passa entrevista. Porque ele só estudou para responder. Ele não estudou para ser questionado, para ser envolvido, para ser... Sabe? Aí às vezes o aluno tira 10 em tudo, mas na hora de responder de cabeça baixa, inseguro. Responde às vezes de uma forma muito... E quem está entrevistando tem todo um conhecimento de RH que eu estou entrevistando para determinada função. Se a pessoa é insegura, eu não posso contratar essa pessoa. Ah, mas eu tirei 10, outro tirou lá, ele tirou 7 e passou, está lá trabalhando na empresa, sim. Porque a pessoa viu que aquele que não estudou é aquele que talvez vai conduzir melhor. Tem ação, é uma pessoa que age, uma pessoa proativa, é uma pessoa, então, se a empresa capacitar, vai ficar muito melhor. Se a gente desperta isso na gente, a gente começa a agir e já se... Porque Jesus nos fala assim, não busqueis o céu aqui e acolá, porque ele está dentro de vós. E é preciso que a gente encontre esse céu aqui dentro. O céu não está fora. E a gente o tempo inteiro busca. E é isso que a doutrina veio mostrar, que toda a riqueza está aqui dentro. A gente tem dificuldade de aprender. A gente lê, estuda, ouve uma palestra, vai nos estudos da casa, participa das atividades, se capacita lá fora de várias formas, mas às vezes a gente pouco traz para dentro da gente, que é aqui dentro que a mudança tem que acontecer, né? Aí Jesus deixa uma fala muito forte em Mateus: então irão para o suplício eterno aqueles que sentaram à esquerda de Deus, e os justos terão a vida eterna. Por que Jesus fala assim? Parece que Jesus é um castigador, né? Se a gente pegar o pé da letra, parece isso. O suplício é no sentido que a pessoa que não aprende a viver o bem internamente, ela vive sofrendo, porque ela cobra externamente. O justo é aquele que entendeu que se tornar Paulo é mudar as atitudes de Saulo, encontrar a alegria do que é amar, perdoar, compreender. Por isso Jesus fala, terão vida eterna. Porque já começa desde agora a questão da felicidade. Estou voltando para casa, sei que a casa não é aquilo que eu gostaria, mas é a casa que eu preciso conviver. Então a gente não volta com peso, a gente volta com a responsabilidade de dar conta, lembrando como Chico escrevia lá, para ele lembrar. Se Chico escrevia, imagina a gente. A gente tem que pegar a parede inteira e escrever, e não fazer igual ele, só escrever uma frasezinha. Tudo passa. E se a gente tiver essa certeza, esse medo de, vai ser a vida toda assim, não, vai ser o tempo que a gente se permitir. Porque quando aquilo passa a ser um problema, a gente passa a conviver melhor e o que parecia um suplício eterno passa a ser, né, uma vida eterna. Tem que dar conta, tem que reconhecer nessa pessoa alegria, paz, harmonia, tenho que reconquistá-la. Aí vai ficando mais fácil. Aí diminui o melindre, o orgulho e passa a viver entendendo o quanto é preciso aparar muitas arestas, né? O doutor da lei, se levantando, disse para tentá-lo: mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? O que está nele? O que nela leis? Olha como naquela época, e hoje não é muito diferente, olha como Cristo era questionado. Se o Cristo era questionado, quantas vezes quando um jovem, quando uma pessoa no centro, quando alguém questiona a nossa forma de ser,
A gente fica tão raivoso, briga, zanga, discute, né? E o Cristo, que era o Cristo, olha como ele era questionado. E ali, o doutor da lei faz o questionamento do Cristo. Aí o Cristo vai e devolve para ele a pergunta. O que os psicólogos fazem hoje. Você pergunta, achando que vai ter uma resposta, o psicólogo faz outra, porque ele quer tirar da gente. É porque a Raquel é psicóloga. Raquel, sim. Me perdoe por te apontar. Ele respondeu. Olha como ele tentava Jesus, mas ele sabia a resposta. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acredito que a gente sabe muitas respostas. E por que fazemos tantas perguntas? A gente tem que ver por que a gente está agindo assim. E hoje, com tanto esclarecimento, que a gente está falando de 2000 anos atrás, onde a gente não tinha a facilidade que tem hoje. Todo mundo hoje, criança, hoje tem uma informação enorme. É difícil você hoje passar uma criança para trás, né? Ela já está bem informada de muita coisa. Mas a gente fica naquela tentativa de viver um mundo material. E é por isso que a gente se perde. A gente quer ter a casa, quer ter o carro, a gente quer ter segurança, a gente quer ter um plano de saúde, a gente quer ter. E aí tem os milionários aí que tem e nem por isso compraram a vida. Com tanto dinheiro, quando adoeceram, não teve remédio, não teve dinheiro que comprasse a cura. E a gente vê tanta gente que desenvolve, conforme a gente já soube, fulano de tal estava com câncer e foi curado. Como? Com a fé. Jesus não disse: a tua fé te curou? Em que momento a gente não está conseguindo se curar com a nossa fé? Porque talvez a fé está muito pequena, está do tamanho, conforme eu usei a expressão do aquário. É preciso alargar. Agora, para alargar é preciso, Jesus também fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha como é preciso, já que a gente é espírita, como é preciso a gente conhecer as obras básicas. Como é preciso a gente conhecer o que os espíritos responderam, o que eles querem. Porque os espíritos não somos nós desencarnados. Então, eles já passaram na Terra, voltaram e nos orientaram sobre muitas coisas. Se eu não busco as obras básicas, eu fico no meu achismo. Aí eu fico naquele suplício eterno. Questiona a vida, questiona as pessoas, questiona-me, não encontro esperança. Se a vida dificulta, eu perco o ânimo de continuar caminhando. E aí a gente se perde mesmo. Até cansado, um dia a gente vai ter que dar conta, volta a ter fé. Mas aí muita coisa passou. Se a gente pudesse ter essa fé lá atrás, a gente poderia agora estar melhor. E é assim que a gente vai buscando ajuda. Essa imagem, eu tenho a impressão que já apresentei ela para vocês em uma outra palestra, mas eu entendi que faz muito sentido, né? Se procuras o Cristo, acorda e segue para adiante, trabalhando e amando, construindo para o bem e perdoando sempre. É preciso sentimentos de caridade, de compreensão, de vida. É preciso que a gente saia dessa aridez e se transforme naquele gramado bonito. Mas isso não é fácil. Se você pegar um gramado seco, você vai ter que regrar, vai ter que adubar, vai ter que preparar a terra, plantar, ficar molhando várias vezes, até fazer aquele gramado ficar verde. Assim é moralmente. Eu resolvi agora, vou participar do Lar Francisco, vou morar do Pão de Francisco, tá? Isso é só o início. Porque qual o tamanho das nossas dificuldades? Para que o amor cubra uma multidão de pecados, não basta só vir um mês e achar que está pago. É preciso muitas atitudes e a partir daí para sempre. O Paulo, quando Saulo se transformou em Paulo, ele não simplesmente foi lá, agiu e pronto, foi embora. Bezerra de Menezes foi considerado médico dos pobres, quer dizer, fez caridade, né, ao ponto de ser reconhecido assim. Ele não fez, acabou de encarnou e agora vou embora, tchau. Tanto é que a gente tem notícia que ele foi convidado para ir para outro lugar mais evoluído e ele disse: enquanto na Terra existir alguém sofrendo, eu quero ficar. Olha, isso que é abrir mão, né? Aí a gente faz o quê? Fica melhorzinho, vou sumir desse bairro, vou sumir dessa cidade, vou sumir desse estado, vou sumir desse país, não é assim?
Aí deixa todos os compromissos, lógico, não estou dizendo que a gente não possa melhorar não, tá gente? Não é isso, não pega o pé da letra que eu estou falando. Estou dizendo como que a gente quer fugir dos problemas, quando muitas vezes resolvendo aquele problema eu resolvo minha vida. Que às vezes eu largo esse aqui, que eu já conheço, e vou pegar um muito pior lá na frente. Eu nem sabia como que seria, né? Então que a gente possa ter muito esse cuidado. Eu não estou vigiando, é a hora. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica, que é um aspecto filosófico, ele traz na pergunta 886 uma questão muito interessante. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Vocês já ouviram falar sobre isso, se não me engano, a sigla é BIP, né? Sobre o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Olha a resposta que os Espíritos nos deram. Benevolência para com todos. E a gente está vendo que isso não é simples, fácil, ninguém vai ser benevolente de um dia para o outro. Vai ser um esforço hercúleo para chegar a isso. Indulgência para com as imperfeições. Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha só que parece simples, né? 3 palavras simples. Mas o que isso teria que mover na gente para essa grande mudança? Eu chego na casa, adorei o Lá Francisco, vou trabalhar. De repente, os Espíritos vão tirando aqueles véuzinhos da minha ignorância e eu me deparo com alguém da casa que fica insuportável conviver. E nossa, mas quando eu cheguei estava tão bom, deve ser alguma obsessão, não é não, gente. Nem sempre é. É que agora que eu já estou no trabalho, já cheguei à espiritualidade, tira aqueles véus. Meu filho, olha, você vai ter que dar conta. Você vai trabalhar na casa, mas você vai ter que desenvolver a fraternidade que outrora não existia. Ou existia antes do desafeto, veio algumas dificuldades, virou desafeto, e agora uma oportunidade, e a gente às vezes não consegue estar atento a esses detalhes. Aí sai da casa, sai do movimento, vai para outra religião. Se foi porque realmente o coração pedia, era isso mesmo, ótimo, parabéns. Mas se foi porque está zangado, chateado, melindrado, está com o coração enferrujando. E aí, às vezes, lá na frente começa a ter palpitação, coração difícil, não sei o que está acontecendo, a falta de ar, porque está azedo, está azedado. E isso não é para deixar ninguém preocupado, é para deixar a gente assim, como tirar o azedo, né, desse sentimento, refazendo o caminho. E não deixando que outros momentos desses continuem acontecendo, né, para que a gente possa realmente realizar. Essa mensagem, necessidade da caridade segundo São Paulo, se eu falar a língua dos homens, é muito bonito. É até uma música do Renato Russo, ele utilizou e fez uma música muito bonita. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu tiver ainda toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. E se eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres e deixado meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, tudo isto de nada me aproveita. Está percebendo o que segundo São Paulo, o que ele quis nos trazer de reflexão? Não adianta eu fazer por fazer, se não tiver. Agora, lembrando, quando a gente fala assim, fazer por fazer, aí pode cair naquela, então se eu não tem amor, então não adianta fazer. No próprio Evangelho diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para modificar as suas más inclinações. Pelos esforços, olha que legal, não reconhece o verdadeiro espírito por ser perfeito, pelos esforços que faz para transformar, né, aquilo que está ruim. Então, quando ele fala assim, ele está nos alertando que aquilo que a gente faz é preciso estar nem de hábitos, é preciso a gente ir contando esforço para modificar, e um dia, quem sabe, a gente passa a ser espontâneo naquela atitude. É preciso treino, é preciso não desanimar.
Tem uma questão, se eu não me engano, é 909 do Livro dos Espíritos, que é perguntado se a gente conseguiria vencer as nossas más paixões. E os Espíritos respondem que sim, que muitas vezes o que nos falta é boa vontade. Com pouco, resposta dos Espíritos, com poucos de nós nos esforçamos. Olha só a resposta que os Espíritos dão para a gente. Né? Então, quando a gente não está conseguindo, ou realmente a gente está querendo abraçar o mundo, e não é possível, ou a gente não está fazendo o esforço que devia. Porque às vezes a gente, por vaidade, é igual aquele aluno que entra na faculdade, não vou terminar em 5 anos não, vou terminar se eu puder em 3. Aí pega um monte de disciplina e bota no primeiro período. Aí não consegue dar conta, ou passa mais ou menos em todas elas, mas quando chega no segundo período, ele precisa ter base. Aí ele começa a fazer o segundo período mais ou menos, porque o primeiro foi feito de qualquer jeito. Conseguiu aquela nota, não sabe nem como. Fez trabalho, o amigo fez o trabalho, você só botou o nome, e assim, consegui eliminar não sei quantas matérias. Mas vai chegando lá na frente, vai sendo eliminado. É preciso que a gente entenda com muito carinho o que é sair do nosso laguinho e ir para esse grande marzão. O que é ler a doutrina espírita e entender o quanto a gente é possível ser feliz, fazendo de forma simples. Se eu não consigo hoje já dar conta de montar uma casa espírita, eu posso, na casa que eu estou, chegar um pouquinho mais cedo, organizar as cadeiras, coisas simples, verificar o que precisa, se está ali o livro, já está ali, se tem a caneta, se tudo isso que Marx faz, se ele não esqueceu a pilha, a bateria, a pilha da minha época, a bateria, se não esqueceu, ele está ganhando de mil, só, vou ficar bem lembrado com ele. Se não esqueceu a bateria, se não esqueceu, se está tudo, se ele precisa de ajuda, se eu já posso, eu já tenho um conhecimentozinho nessa área tecnológica, se eu já posso, porque olha só, gente, ele é de carne e osso. Ele até é espírito, tem um perispírito, mas ele está no corpo de carne. E em que momento o Marx poderia se afastar? Há pouco tempo, no Chão Bom Menino, de vez em quando eu fazia palestra lá, convite dos meus amigos, de 2 em 2 meses eu ia lá. E um dia ele me deu um exemplo, espero que não aconteça aqui, tá? Eu falei assim, olha, a música não é um ritual, a música não pode ser só um hábito. Hoje nós temos fulano de tal, está aqui tocando, mas um dia ela pode não estar. Aí esses dias ela não estava mesmo. Parece que já tem uns bons meses que ela precisou sair, não sei se é a pós ou faculdade que ela foi fazer aquele horário. E eles estão agora, ou bota música assim no som, ou canta só, mas sem violão. Aí eu falei, tá vendo como a gente tem que estar preparando alguém? Como que isso é até caridoso. A gente sabe que o que eu faço, uma hora eu não vou poder continuar. Se até o Cristo desencarnou, imagina a gente. E a gente precisa de férias. Quem disse que espírita não tira férias? Né? Eles vão estar aqui sempre, não pode ficar um mês. Tá vendo? Fala que é espírita, está lá, está viajando. E eu sou médico. Suas economias, ou se alguém pagou para você fazer essa viagem, aí ninguém abre a casa, fica um mês fechado. Então, sabe, essas pequenas coisas que fariam uma diferença enorme na vida da gente e a gente não percebe. Dorme, acorda, trabalha, reclama, compra, paga, se endivida, né, zanga com o outro. E aí, a vida é só isso? Aí quem tem muita facilidade de falar, tem muita argumentação, parece que venceu todas as brigas, para perceber lá na frente o quanto está tão vazio. E aí, quando começa a somatizar na gente as feridas, o médico faz exame e não acha nada, faz radiografia e não acha nada, faz tomografia e não acha nada, né? Faz ultrassom e não acha nada. Aí fala, é uma virose. Né? Virose, sim, virose do ficar acomodado, virose de reclamar, virose de trabalhar com Cristo. E aí preciso trabalhar para melhorar. Algumas vezes, eu já falei isso, eu chegava no Vicente de Paulo, que é a casa que eu frequento, que eu tenho minhas atividades, e às vezes chegava meio triste, meio, sei lá, assim, meio down, como dizia na época, e Dona Letícia falava assim, eu falava assim, Dona Letícia, eu não vou dar passe não, eu falei, meu filho, tem muita gente, e deve ter gente pior do que você, vai dar passe sim. Sabe o que isso parecia?
meio bruto, às vezes eu ficava até chateado com ela. Quando eu saía, Cristian, da casa espírita, eu chegava para minha esposa e falava assim: depois do passe eu fiquei bem. Aí no outro dia eu ligava para ela, porque a gente também tem que reconhecer que é, né? Dona Tia, obrigado. Da próxima vez chegar e reclamar assim com a senhora bota eu para o trabalho, porque eu cheguei mal e saí bem só porque eu trabalhei. Agora, lógico, se eu estou com o nariz correndo, espirrando, tossindo igual um louco, aí eu vou ter um bom senso, realmente agora não dá. Se eu estou com uma dor intensa que eu não consigo nem raciocinar, simples. Agora, se eu estou só aqui, parece que eu estou com a dor de cabeça, mas se é possível estender a mão, porque lá no Evangelho está dizendo, quando a gente ajuda, olha o que eu li antes. Senhor, quando que eu te ajudei, te dei de beber, te dei de comer, te vesti, quando fizeste alguém. Se eu ajudo, eu estou enferrujando as mãos. Simples assim. E ao mesmo tempo profundo assim. É preciso a gente ajudar, encontrar. E olha, pode ter certeza. Às vezes a gente fica inseguro. Mas como ajudar se todo mundo na rua pede? Quando a gente está antenado, quando a gente tem vontade de ajudar corretamente, e quando a gente não tem só preguiça de tirar R$1 nem olha, toma, vai embora. Quando a gente quer ajudar de verdade, não vai faltar, tenho certeza disso, não faltará intuição para a gente saber aquele que a gente vai realmente parar e dar o prato de comida. Que a gente vai dar a moedinha, sim, mas com amor, com carinho. Porque hoje eu posso estar enfiando a mão no bolso e doando, mas amanhã eu posso estar nessa situação. E de acordo com como eu fui, é de acordo com como eu receberei. A vida é uma troca. Quando a gente vai descobrindo isso, a gente começa a entender o valor. Eu não vou ter dinheiro para sair no calçadão aqui de Macaé, dando dinheiro para todo mundo que pede. Mas se eu tiver a certeza, a fé, a vontade sincera, eu vou sim saber a hora de ajudar aquele que realmente precisa. Não faltará essa oportunidade. É preciso uma virtude ativa. Olha que imagem bonita. Olha que imagem quando pega alguém diferente da gente, aconchega com amor, com carinho, sem preconceito, independente de cor, de casta, de qualquer outra coisa. Quando a gente pega mesmo alguém e ajuda, sem criticar. O Cristo, diante da mulher adulta, ele poderia ter falado tanta coisa. Ele só perguntou a ela: cadê os que te criticavam, te acusavam? Se foram, eu também não te acuso. Olha o Cristo. Se fosse o Zé Cláudio, olha, tá vendo? Eles estão agindo assim porque você está fazendo, reflete o que você está fazendo, e cuidado. A gente ainda é assim. No trabalho, em casa, o tempo inteiro reclamando. Às vezes eu brinco falando na minha casa assim: eu estudo o Evangelho, eu estou aceitando fazer as palestras, porque no fundo eu preciso muito. Quando eu falo, é como se eu estivesse no espelho falando para mim. Porque isso que eu falo eu preciso muito ouvir. Eu também estou nesse preparo de mudar, de querer, de todo dia, sabe? Domar minhas más tendências, minhas más inclinações. Aprender que o orgulho já não tem que fazer parte, disciplinar através do que eu falei, não ficar esperando que só o outro fale comigo. Vai falando, um dia o outro cansa e começa a falar, cansa de não falar, né? E assim vai mudando. Paulo, o apóstolo, ele também deixou lá: meus filhos, na máxima, né? Fora da caridade e da salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. E quando a gente faz a caridade, não é no objetivo só de receber. É porque nesse treino de fazer, um dia a gente vai aprender a fazer de forma natural, sem cobrar, sem esperar. Então, essa imagem do Cristo nos convocando o que é a caridade não precisa ser nessa didática só se tiver alguém caído, porque tem muita gente em pé, tem muita gente parecendo que não precisa de nada, tem muita gente que só por ter poder aquisitivo e ter uma elegância na forma de apresentar, às vezes por trás daquele sorriso, daquela roupa, daquele dinheiro, daquela postura empresarial, tem alguém precisando de ajuda, precisando de amparo, precisando de carinho.
Ele tem aquela postura, talvez por orgulho, talvez porque precisa, talvez porque se ele não fizer isso a peteca cai mesmo. Mas quando a gente acessa uma pessoa dessa, com carinho, com amor, a gente descobre quanta dor existe por trás daquilo ali. E o quanto a gente que está ali como empregado daquela pessoa, ou numa situação financeiramente tão delicada, a gente está tão rico de outras situações. Quando a gente abre para isso, a gente começa a não avaliar as pessoas mais pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu já estou tentando ser. E aí no Cristo, a gente vai ganhando essa força, essa luz, para que a gente encontre muita paz no coração. Gente, espero que esses poucos minutos que a gente teve aqui, que nessa eternidade, né, são poucos minutos, eu não teria a pretensão de falar de caridade, falo que todos saíssem daqui compreendendo, pedagogos em caridade. Mas quem sai daqui refletindo e lembrando que a maior caridade que a gente faz pela doutrina é a sua própria divulgação, e a maior caridade que a gente faz pela gente é se olhar com mais carinho, com mais amor, é se gostar, é entender que nesse mundo somos irmãos, mesmo que a gente não queira. Somos filhos de Deus, só existe um Pai. Didaticamente estamos aqui cheios de sobrenomes, mas isso não é nada perante um Deus todo amor, um Deus Pai, um Deus misericordioso, um Deus que nos criou a todos. A gente foi se ilhando através de religião, foi se ilhando através de sobrenome, através de poder aquisitivo. Mas um dia haverá da gente olhar por cima desses muros, encontrar no outro a alegria de um irmão querido, criado por Deus, assim como nós. Mesmo o pior do mundo, para a nossa visão, um dia esse pior se tornará melhor e se tornará um grande irmão, um grande protetor. Assim, conforme Emmanuel, hoje todo mundo gostaria de tê-lo como culto no lar, ninguém queria 2000 anos atrás estar convivendo com ele. Olha a pérola que esse Espírito se tornou. Nós nos tornaremos pérolas. A gente só vai demorar o tempo que a gente desejar demorar. Se a gente quiser, a partir de agora a gente começa a brilhar. Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, obrigado pela atenção.